Compressão na web. Esse é o tema do vídeo de hoje. Galera, dando continuidade aqui à nossa série sobre web performance, onde a gente fala sobre diversos tópicos que envolvem o ecossistema de web performance, a gente vai falar um pouco sobre compressão, tá? E a ideia aqui a gente não é entrar muito a fundo ali nos algoritmos, né? Nos algoritmos por trás do formato gzip, por exemplo, do Brotli, mas sim entender o que é compressão e entender como isso se aplica no desenvolvimento web, como isso impacta a performance da tua aplicação. Então, sem mais delongas, primeiramente a gente vai entender o que é compressão, tá? Galera, basicamente compressão é você ter um arquivo e transformar esse arquivo em um formato, uma representação menor. Se você pegar aqui esse slide, pensa que você tem um arquivo original, que poderia ser um JavaScript, um HTML, um CSS, né? Você vai passar por um algoritmo que vai comprimir esse arquivo, tá? Ele vai te entregar um resultado ali, um arquivo menor, tá? Você pode, por exemplo, trafegar esse arquivo menor pela rede ali, né? E depois você vai ter o algoritmo ali para descomprimir, que vai te gerar o mesmo conteúdo, tá? Então pensa, por exemplo, um arquivo JavaScript, né? Você comprime esse arquivo, transforma isso em um arquivo menor, você trafega isso pela rede, essa informação menor. Quando chega no teu cliente ali, você pode descomprimir esse arquivo e aí você vai ter o arquivo ali original, tá bom? Essa é basicamente a ideia de compressão. E aqui tem um exemplo simples, tá? Você tem um arquivo, por exemplo, um arquivo HTML, né, de 354 KB, você passa ali por um algoritmo de compressão e isso vai te gerar ali um arquivo ali, né, menor de 68 KB, que pode estar, por exemplo, no formato gzip, no formato Brotli, né? E aí você pode trafegar esse arquivo pela rede, beleza? E aí com isso o navegador ele vai baixar menos bytes, né? E descomprimir automaticamente o uso do conteúdo. A gente vai falar um pouco mais sobre isso, como é que funciona isso, né, na web, navegador, servidor e tudo mais. Hoje a gente tem dois formatos mais importantes, né? Como eu falei, o gzip e o Brotli, tá? O gzip, galera, é o padrão tipo assim, histórico, né? O primeiro, talvez um dos primeiros padrões criados, tá? Ele é muito compatível, basicamente, praticamente ali todo o servidor, CDN, proxy, browser, ele vai ter suporte ao gzip. O Brotli é um padrão mais moderno, tá? Desenvolvido pelo Google e ele, estatisticamente, tem resultados melhores ali, dependendo do tamanho do arquivo, do que o gzip, beleza? Então o gzip, como eu falei, ele é muito utilizado, tá? Ele tem uma ampla compatibilidade e aí ele pode ser usado, né, ali para você compactar arquivos HTML, CSS, JavaScript, JSON, XML. Ela é uma compressão rápida, tá? Com custo de CPU ali moderado. Quando a gente entra no Brotli, ele é um formato ali mais moderno, tá? Ele foi criado pelo Google, tá? Ele tem um custo um pouquinho mais alto ali de CPU para gerar esse formato, porém ele é mais eficiente, tá? Então estatisticamente ele é mais eficiente ali do que o gzip. Então ele é muito bom quando você já tem aqueles arquivos estáticos ali pré-comprimidos, entendeu? Em onde você não precisa toda hora estar executando o algoritmo, você só entrega aquela versão pré-comprimida ali para o cliente que solicitou, beleza? Aqui tem uma comparação, tá? Por exemplo, eu tenho um arquivo aqui JavaScript que ele, sem a compressão, ele tem 173 KB, tá? No gzip ele teve um retorno aqui de 61 KB, no Brotli ele tem um retorno aqui um pouquinho menor de 52 KB, tá? Na prática, o ideal mesmo é que a gente utilize o Brotli quando possível, tá? Já que ele consegue te entregar ali um tamanho menor, mas sempre lembrando que, cara, pode variar muito, tá? Porque o Brotli também ele tem um custo maior para fazer essa compressão, mas no geral ele tem um resultado melhor. E aí como é que isso funciona na web, né? Geralmente o browser ele vai solicitar ali um HTML, um JavaScript, né? E aí o servidor ou a CDN ele vai escolher ali qual algoritmo ele vai usar para comprimir, tá? E aí ele vai responder esse arquivo ali comprimido, tá? O browser que vai ter esse papel de descomprimir esse arquivo, gerando ali a página, né, o arquivo ali original. Então, na web, geralmente o browser ele vai solicitar, o responsável por comprimir ou entregar a versão comprimida é o teu servidor, a tua CDN, né? E aí, quando esse arquivo comprimido voltar ali para o browser, ele vai fazer o papel de descomprimir e fazer toda a pipeline ali do browser, né, de renderização, interpretação e tudo mais desses arquivos. Beleza? E aí, como é que o navegador pede? Tá? Porque eu tenho vários formatos, né? Eu tenho o Brotli, gzip, tem outros formatos também. O que o navegador vai fazer, galera? Ele vai mandar um header, tá? Chamado accept encoding, tá? E ele vai dizer assim para o servidor:
ou CDN, né? Olha, eu consigo aqui, eu consigo descompactar, né, descomprimir arquivos no formato Brotli, que é o BR, gzip, e tem o Deflate também, tem outros padrões, outros formatos, e aí ele vai enviar isso para a tua CDN ou para o teu servidor. E aí a tua CDN vai olhar esse accept encoding e vai decidir qual formato ele vai entregar para o browser, né? Baseado nos formatos que o browser suporta, beleza? E aí ele vai retornar um cabeçalho de resposta chamado Content Encoding com o formato que ele decidiu, baseado ali no que o browser aceita, suporta, tá? Então essa resposta vai vir para o browser aí vai fazer o processo de descomprimir aqueles arquivos e depois toda a pipeline, que é renderização, parsing e tudo mais. Então, o conteúdo final é o mesmo, galera. O que vai mudar é como isso vai trafegar pela rede, tá? Então, bem legal. Já já a gente vai ver essa parte aqui na prática. E onde é que isso se aplica na web, tá? Geralmente, galera, em arquivos estáticos ali, HTML, CSS, JavaScript, né, fontes textuais. E o ideal é que você não comprima imagens, né, alguns formatos de imagem ali, por exemplo, JPEG, o PNG, porque esses formatos eles já estão comprimidos, beleza? E aí você tem que avaliar, né? Arquivos muito pequenos podem não ter ganho relevante com a compressão. Se eu não me engano, o Cloudflare, por exemplo, ele só comprime arquivos a partir de 47 KB. Tem que consultar a documentação, mas geralmente ele vai ter um valor mínimo ali para começar a usar uma técnica de compressão, tá? E aqui, por exemplo, preferir a pré-compressão, né? Assets estáticos versionados, como app.js, style.css, geralmente ali como hash, né? Porque imagina, se toda vez que eu faço request eu for rodar o algoritmo de compressão para comprimir e retornar, você vai ter ali na rede um arquivo menor, mas você vai ter o tempo de processamento, né? Então é ideal que você tenha já ali o asset em uma versão já comprimida, onde a CDN possa simplesmente retornar essa versão comprimida, beleza? E aí o impacto na performance, né? Ele vai ter uma redução comum em arquivos textuais ali baseado em 20% a 80%, tá, galera? Então, menos bytes vai reduzir o tempo de download e uso de dados. O maior ganho aparece na fase de transferência pela rede, tá? O JavaScript menor chega antes, mas ainda precisa ser passeado e executado, né? Por isso que quando a gente vai comparar, por exemplo, bundle size, comparar, por exemplo, o tamanho do chunk, o tamanho do CSS, a gente não vai olhar só pro tamanho ali em gzip, né? Ou o tamanho brot, né? O tamanho já comprimido. Até porque esse tamanho ele só vai impactar na trafegação dessa informação. Mas o parsing, né? A execução desse JavaScript, desse CSS, ele vai ser executado no tamanho normal, tá? Então, a gente geralmente olha ali quando você está analisando o tamanho dos chunks, o tamanho sem o gzip, né? Sem o brot ali, sem o padrão comprimido. Você pode olhar o padrão comprimido, mas é ideal que você olhe o formato ali antes da compressão, tá? Níveis de compressão mais altos podem economizar bytes, mas custam mais CPU para gerar, né? Que é, por exemplo, ali o brot, né? Ele estatisticamente ele te retorna um tamanho menor, mas ele pode ter um custo maior ali de CPU. E galera, a gente mais na frente vai falar sobre Core Web Vitals, né, e algumas métricas de Web Performance, mas essa estratégia de compressão ela impacta uma métrica chamada Time to First Byte, tá? TTFB, que ele pode inclusive melhorar ou piorar, tá? Se você geralmente já tem a versão ali, por exemplo, você solicita ali o asset, né? E ele já tem a versão comprimida ali na CDN, geralmente isso vai melhorar, porque você já tem a versão ali comprimida. Mas se você está fazendo isso runtime, ou seja, toda hora que você solicita, você roda o algoritmo de compressão e para retornar esse resultado, às vezes você pode estar até piorando, tá? Porque você diminui o tamanho na rede, mas mais uma vez, você está rodando aquele algoritmo ali em runtime. Então, tem que se preocupar com isso também. Beleza? E aí como é que você pode medir, tá? Você pode, a gente vai fazer isso na prática, tá? Você pode abrir a aba Metric, né? E você pode verificar o Content Encoding. A gente vai ver isso na prática, tá? Você pode ver ali o tamanho que está chegando ali no teu browser. Você pode fazer comparar, né, o tamanho transferido com o tamanho original para ver o quanto diminuiu mesmo, né? Você pode usar ferramentas como Lighthouse, né? Você pode fazer uma auditoria ali de Enable Text Compression. E outras ferramentas de análise ali de velocidade da página, como WebPageSpeed, DebugPeer, enfim. A gente vai falar um pouco mais sobre essas ferramentas quando a gente estiver falando um pouco sobre Core Web Vitals. Eu vou gravar vídeo sobre isso mais na frente, beleza?
E algumas boas práticas, tá? Habilitar o Brotli gzip no servidor, na CDN, tá? Geralmente se você está usando um Cloudflare ou coisa do gênero, isso já vem automático, mas tem como você configurar, habilitar algumas regras, né? E os formatos vão estar ali disponíveis também baseados no plano que você assinou, beleza? Você usar o Brotli para navegadores compatíveis e gzip como fallback, então sempre usar ali o Brotli porque ele te dá um resultado melhor e o gzip como fallback. Mas obviamente, galera, cada caso é um caso, então é bom você analisar o arquivo, o resultado dessa compressão e tudo mais, tá? Pré-comprima arquivos estáticos na pipeline de build é uma estratégia, tá? Então na pipeline de build você pode ter a versão descomprimida e a versão comprimida e você pode subir isso para o servidor, tá? Mas geralmente a CDN também pode cuidar disso para você. Combine compressão com cache, minificação, code split. Vão ser outras técnicas que a gente vai falar aqui nessa série sobre web performance, tá? A gente vai falar muito sobre code split ainda aqui. A gente vai falar muito sobre minificação, cache. Então, a combinação de tudo isso, galera, é o que vai te dar um resultado melhor ali na experiência do usuário, beleza? Meça pelo tamanho transferido, não apenas pelo tamanho original do arquivo, tá? Então, é aquela, né? Você tem que olhar para o tamanho original, mas também você tem que medir pelo tamanho transferido, tá? Então, são algumas boas práticas aí que eu deixo para você. Galera, resumo dessa aula. Compressão reduz bytes transferidos e acelera carregamento, tá? Como a gente já viu. Gzip é o padrão compatível, ele é mais compatível no ecossistema todo, mas o Brotli tende a comprimir melhor, tá? O maior ganho aparece em conteúdo textual e assets estáticos, HTML, JavaScript, tá? E a performance real depende do equilíbrio entre rede, CPU, cache, tamanho transferido e tamanho do JavaScript. Então, você tem que avaliar esses fatores aí para você decidir qual a melhor estratégia aí para a tua aplicação. Galera, vamos ver aqui como é que a gente consegue analisar isso na prática? Vamos pegar aqui um site, tá? Vamos pegar aqui Americanas. Eu vou abrir aqui Americanas para a gente fazer algumas análises aqui, tá? Eu vou inspecionar aqui Americanas e eu vou aqui em Network para a gente ver algumas coisas interessantes, tá? Que eu já desabilitei o cache, tá? Eu vou aqui analisar arquivos JavaScript, então vou dar um refresh aqui na página para fazer um outro carregamento. E eu vou aqui explicar para vocês, galera, como é que vocês conseguem identificar aqueles headers que eu falei nos slides, tá? Então, eu vou pegar aqui o primeiro arquivo, ó, e aqui em Response Headers, vamos primeiro aqui ver em Request Headers, que eu acho que fica mais fácil, ó. Olha aquele header, Accept Encoding. Então, o browser está mandando esse header aqui para a tua CDN, o servidor, tanto faz. Ele está dizendo, olha, eu consigo descomprimir o gzip, deflate, br e vários outros padrões, tá? E aí ele vai enviar isso aqui para a CDN, por exemplo. E aí lá na CDN, galera, ele vai identificar, né, e vai retornar o formato ali baseado no que o browser suporta. Se você vir aqui em Response Headers, olha o que a CDN decidiu. Ela falou que o Content Encode desse arquivo ele é Brotli, tá? BR é de Brotli. Então, ele decidiu baseado no header, nas informações que o header mandou, né, que o browser mandou para a CDN, ele decidiu usar o Brotli o formato ali comprimido, beleza? A gente pode fazer aqui também, galera, uma parada interessante. Vamos ver aqui junto. Deixa eu fechar aqui tudo novamente. Ó. Você vem aqui em botão direito, tá? Response Headers e você vai em Content Encoding. E aí vai abrir uma outra coluna aqui e ele vai dizer, ó, para cada arquivo qual é o formato, tá? Retornado ali pelo teu servidor, pela CDN, tá? Então tem gzip, tem Brotli e tudo mais. Então você consegue fazer esse debug aí em qualquer site aí. Que você aí abrindo navegador, poderia ser Americanas, poderia ser a Nike, poderia ser qualquer site, você consegue até fazer essa engenharia reversa para identificar como é que eles estão retornando, né? Qual o formato que eles estão retornando ali na CDN ou no servidor, beleza? Galera, em resumo era isso, tá? Eu espero que vocês tenham curtido o vídeo de hoje. Vai ter muitos vídeos sobre web performance aqui no canal. Se vocês curtirem, galera, deixem um like, que isso me motiva a gravar mais conteúdo, tá? E, cara, feedback é bem-vindo. Se faltou algum detalhe, deixem no comentário. Tanto feedback positivo, foi feedback para agregar. Eu tô aqui, galera, para compartilhar conhecimento e também aprender com vocês. Então, vejo vocês no próximo vídeo e valeu, pessoal!